a solução de todos os conflitos, a resolução de todos os problemas em todos os universos. Esse é o assunto do vídeo de hoje e a minha inspiração veio do livro Cartas de Cristo e da palestra Anima Animus do professor Hélio Couto da plataforma do EAD. Segundo essa palestra, o professor explica que para resolver todos os problemas, todas as guerras, todos os conflitos, nós precisamos equilibrar a força dos polos Yin e Yang dentro de nós. Para quem não sabe, o lado Yin é o lado feminino da receptividade, do acolhimento, da nutrição, da interiorização, da união, do cuidar, do nutrir, e o lado Yang é o lado do fazer, do agir, do externo, da expressão, da construção, e que isso tudo equilibrado seria o equilíbrio no universo. Segundo o professor Hélio Couto, todas as guerras, praticamente todas as guerras, agora falando em termos de planeta Terra, são causadas por desequilíbrio no Yang, nesse fazer. Quando o Yang dentro das pessoas, e ele não usa o termo pessoas, nem usa homem nem mulher durante toda a palestra, ele fala apenas Yin e Yang e fala de Anima Animus, que eu já vou explicar mais. Quando esse Yang está desequilibrado, ele fica só no fazer, no explorar, no conquistar, no agir, ele nega, ele coloca para a sombra a sua interiorização, ele se torna emocionalmente um homem dependente, mas no externo ele age muito. Então ele projeta esse Yin negado dentro dele nas mulheres e vai atrair mulheres com situações problemáticas, vai ter sonhos com mulheres, entre aspas, problemáticas, para ele que está negando. Ele vai ficar vinculado, ele vai viver situações assim, ou vai viver em sonhos, que o inconsciente se revela durante os sonhos, a maior parte dos sonhos, e vai ter essa situação de confronto com situações, com mulheres, com femininos, com Yins problemáticos. E isso vai trazer ele para a consciência de que ele precisa olhar, vai trazer este masculino desequilibrado para ele refletir, para ele tomar consciência que isso precisa ser visto, e com isso ele buscar ajuda, trabalhar, ou ele mudar de postura diante deste problema, para ele conseguir assumir o seu lado Yin. Da mesma forma, o Yang, expressão masculina no mundo, né, que está expressando equilibradamente o seu Yin, ele é muito mais produtivo, ele é muito mais equilibrado, ele não é dependente emocionalmente, ele vai agir de uma forma construtiva e não destrutiva. E o Yin equilibrado dentro de si mesmo tem a força Yin do cuidado, da nutrição, dessas características que eu comentei antes, e não nega o seu Yang, não nega o seu fazer, não nega o seu agir, o seu externo, a sua expressão, não fica só na interiorização. E se esse Yin estiver desequilibrado, ele vai ficar na passividade, na dependência de outro ser, não vai atuar, não vai agir, vai ter uma postura de não ação, de imobilidade, de passividade no geral mesmo, né? E o seu potencial criativo vai ficar na sombra. Quando esse Yin está desequilibrado, exacerbando para o lado da passividade e negando o seu Yang, ele está projetando esse Yang no externo e alguém vai trazer essa informação, ou ele vai atrair guerra, ou esse externo vai ter conflitos, né? Se for com outro Yang, mais ainda porque duplica, são energias Yang com Yang. É guerra, realmente. Por que eu estou fazendo isso nessa introdução do vídeo? Porque essa questão conflituosa de Yin e Yang é o que causa todas as guerras. Segundo a profundidade desta palestra que eu estou comentando do professor Hélio Couto, e ele explica com total maestria sobre esse assunto, essa paz no planeta, esse equilíbrio no planeta é uma consequência espiritual de nós permitirmos que o Yin e o Yang dentro de nós sejam expressões de ação, de criatividade, ao mesmo tempo de interiorização, e este é um impulso, o que faz a gente se equilibrar, espiritual, que vem da energia primordial que emanou do todo, de Anima e Animus, que são duas forças, dois polos espirituais que emanam para todas as vidas, todos os planetas, todos os seres, toda a existência.
São arquétipos, ânima e ânimo são energias primordiais, são arquétipos mesmo emanados que fazem com que nós tenhamos em todo o planeta o equilíbrio yin e yang através de ânima e ânimos. Como nós temos essa emanação chegando até nós, nós recebemos isso dentro de nós, nós temos o desejo de nos fundir de novo do todo, que na energia primordial o todo tem tudo em equilíbrio, ele não tem divisão, ânima, ânimos, yin e yang, ele não tem isso. Ele tem tudo dentro dele, mas para emanar, para nos dar a oportunidade de existirmos, ele emana todos os seres, emana todas as consciências e arquétipos. E desta emanação em equilíbrio sai a consciência maior para cada um de nós recebermos o desejo de voltarmos para o todo, que é a individuação que o Jung falava, que é a iluminação espiritual, que é nós podermos estar com consciência de que somos seres emanados e queremos voltar porque o equilíbrio está somente dentro do todo. E o desejo, e aí eu vou pincelar um pouco com as palestras da Eva Pierracos, o desejo de nos fundirmos, de nos unirmos com outras pessoas, no caso de um relacionamento afetivo, eu me senti atraída por um yang ou por um yin, este desejo é um desejo primordial de equilíbrio de ânima e ânimos. Eu quero me complementar, eu quero de novo me sentir inteira como o todo é inteiro. E este impulso faz com que eu busque equilibrar a minha ação no mundo, a minha interiorização. Dentro desta busca pelo equilíbrio, o que o professor Hélio Couto fala que é o mais importante é a gente ter o conhecimento de que nós temos as duas forças dentro de nós, e aí não importa o meu corpo biológico. Eu tenho um corpo feminino nesta dimensão, e eu sou mulher, e eu tenho uma energia yin, mas eu poderia ter este mesmo corpo e ter uma energia yang. Então isso não importa, mas o que importa é que essa busca pelo equilíbrio faz com que eu não negue o meu yang, eu sendo um yin, nasci yin, eu não negar o meu yang, o meu agir, e eu valorize o meu yin, a minha interiorização. No meu caso particular, eu tive até os meus aproximadamente 30 anos uma vida muito yang, e depois que eu comecei a buscar a minha caminhada de autoconhecimento, eu fiquei muito yin, muito interiorizada, muito mesmo. Eu vi que essa era uma segunda natureza minha. E nessa fase que eu estou agora, depois de conhecer todo o material do professor Hélio Couto, ressonância harmônica, eu busco o equilíbrio com este conhecimento, a partir de ter essa informação, né? Com essa consciência mesmo. Isso mudou a minha postura, a minha forma de lidar com as situações e com a realidade no geral. Isso foi muito importante para mim. E agora eu vou linkar com o livro Cartas de Cristo, que Cristo também fala sobre, aí ele usa o termo homem e mulher ali, ele não fala do yin e yang, que nós temos como mulheres um papel importante na sociedade de trazer a união, trazer o cuidado, a nutrição, a proteção, mas que a união das sociedades, que a paz das sociedades, ela é dependente da nossa informação, da nossa energia, não exatamente com essas palavras, mas o que eu entendi do que ele explica ali é isso, e que o homem é o fazer, o agir, o externo, e que se o homem estiver sem o apoio emocional, ele não consegue equilibrar essa força, essa forma de agir intensa dele, e que pode haver guerras e conflitos, que é uma conversa muito semelhante com aquilo que o professor Hélio Couto traz na palestra. E não que nós tenhamos que nos relacionar com yangs para equilibrar o planeta e ter paz, não é isso. A questão é que se todos busquemos estar interiorizados, com equilíbrio, sabendo o nosso lado yin, sabendo o nosso lado yang, não botando para a sombra, podemos viver todos bem, e a questão de se relacionar é questão evolutiva, cada um escolhe para si, né? Mas o que é importante é nós sabermos que nós temos essas forças dentro, não negarmos. Nós mulheres não ficarmos passivas e deprimidas porque estamos achando que todo yang é distorcido, eu preciso me defender do yang, eu não vou agir. Os yangs buscarem o equilíbrio dentro deles, não dependerem do feminino, saberem que dentro deles existe essa energia feminina, saberem que eles têm o direito de se acolher, buscar ajuda, buscar suporte, isso é muito importante para os dois. Quanto mais a gente elaborar o nosso lado negado, mais equilíbrio a gente vai ter, mais relacionamentos saudáveis nós vamos ter. E muitos conflitos no planeta que viraram guerras se originaram deste desequilíbrio yin e yang, que começa nas relações. E eu penso que a única forma da gente se relacionar de maneira saudável é, primeiro, a gente tendo um processo de purificação interno e nos relacionando bem conosco mesmos, tendo um bom diálogo interno, buscando suporte quando necessário para elaborar as questões e tudo que a gente
viveu, tudo que ainda deixou marcas, buscar ferramentas para que isso seja o mais breve possível, para que não percamos muito tempo neste processo e possamos agir de forma equilibrada no mundo. O professor Hélio Couto diz que de 2 a 3% da superfície terrestre, da humanidade, que estivesse nesse estado de equilíbrio, toda a humanidade, todos os seres do planeta Terra, todos os seres humanos, estariam muito próximo do todo, muito próximo do equilíbrio, porque isso emanaria muito forte. Que essa ânima e esse ânimos, eles têm uma emanação arquetípica gigantesca. E que lidar com o inconsciente também é uma força tão grande quanto uma bomba atômica. Então, nós sabermos que isso existe, sabermos que existe uma força atuando sobre nós, que ela é espiritual, que ela é arquetípica, que ela nos move na direção do todo para nos fundirmos com ele. E que para nos fundirmos precisamos equilibrar dentro de nós primeiro esse yin e esse yang. Nós temos a potência de chegar num estado de paz, nós temos a potência de agir de uma maneira melhor aqui. Mas começa internamente, começa com a gente mesmo, começa nos equilibrando, para depois podermos nos relacionar, aqueles que escolherem, de uma maneira mais harmoniosa, mais respeitosa, porque estaremos não em processo de negação ou projeção, estaremos em autorresponsabilidade, agindo da melhor forma possível com as ferramentas que temos. E tem mais uma questão primordial que tem a ver com o momento que a gente vive social, que é a questão da repressão do feminino, da submissão do feminino, e da tentativa do masculino. Eu vou usar agora termos, eu, Deise, estou usando, né? O professor Hélio Couto não fala nem masculino nem feminino na palestra, mas eu vejo assim, que a tentativa do masculino de subjugar e submeter o feminino, que hoje a gente vê na sociedade isso, e o desejo profundo do feminino de não aceitar isso, de dizer, não, nós somos iguais, eu não preciso me submeter. E todas as distorções que vieram em função disso, né? Do feminino que aceitou submeter-se, que se arrependeu, que se rebelou, que busca o equilíbrio, o masculino que se deu conta que estava agindo de uma forma não certa e tentou remendar, o masculino que permaneceu na teimosia arquetípica de continuar tentando subjugar o feminino. E ele explica de uma forma bem profunda a origem disso, desde o primeiro yang emanado pelo todo, o primeiro yin, direto o yang já tentou submeter o yin disse não, nós somos iguais. Todo o conflito que se instalou no nosso inconsciente, quer acreditemos ou não nisso, isso está no nosso inconsciente, isso atua, isso emana, isso reverbera nas nossas vidas e nas nossas relações. Isso é muito importante, porque tem a ver com as guerras que estão acontecendo no planeta, tem a ver com as discussões que acontecem dentro dos lares, tem a ver com relacionamentos que deixam traumas, sofrimentos, tem a ver com maternidade e paternidade, com a geração de filhos, com o emaranhamento espiritual com seres que vêm encarnar por inconsciência, simplesmente porque o campo yin e yang está desequilibrado naquele homem e naquela mulher. E essas minhas considerações finais agora são minha interpretação. Eu vejo como o planeta sendo um lugar em que as pessoas ainda atuam de forma social com muita inconsciência. E quanto mais a gente iluminar isso, souber que tem como ir atrás de equilibrar, tem como a gente parar de negar, essa informação é importante, é essa informação que traz luz para tudo isso, nós podemos atuar diferente. Principalmente se tivermos consciência que esse é um processo espiritual, que nós viemos do todo, nós somos emanados por Deus, que nós somos seres que ansiamos no mais profundo voltar para Deus, e que não é possível voltar para Deus negando o nosso yang, o nosso yin, negando a influência arquetípica de ânima, de ânimos dentro de nós. Porque esse é o nosso objetivo final, esse é o nosso objetivo existencial, não é só para essa vida, é voltarmos para o todo em equilíbrio. Então, validando todas as informações que eu recebi do professor Hélio Couto nessa palestra que eu comentei, é primordial, é essencial que estejamos dispostos a nos equilibrarmos em termos de ânima e ânimos internamente, não negar, não deixar o desequilíbrio acontecer. E o professor Hélio fala, inclusive, que a força do ânimos, que é o yang, né, o masculino, quando vem à tona, a gente precisa aprender a controlar. Homens e mulheres precisam controlar essa força de tão grande que ela é, porque ela nos faz agir e pode se tornar destrutiva. Assim como precisamos equilibrar
ânima, que é a parte yin, que é o feminino, para que não sejamos passivos demais. É muito bom saber dessas coisas e eu senti muito de compartilhar com vocês, porque eu acho que pode ajudar alguém a entender os conflitos, os desequilíbrios e de uma maneira muito simples, que a origem de tudo isso é em algo muito primordial, é espiritual e é relacional também. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.